Bom dia, bom dia! Já vamos começar nossa live. Entrei um pouquinho atrasada hoje porque eu estava tentando melhorar essa conexão que não estava prosperando, mas agora passou a prosperar. Carinha inchada ainda. Já fiz meu cafezinho. Então dá tempo aí de você tomar o seu cafezinho e você vir para a live. Manda aí um aviãozinho, convida mais pessoas para que você venha também abençoar outras vidas, ok? É um tema muito importante para você mulher, para você dona de casa, para você empreendedora, para você que quer prosperar e empreender, né? Muitas das vezes a gente fica numa situação de entrar no empreendimento com insegurança. Será que é esse o meu propósito? Será que realmente eu devo empreender? Eu comecei empreendendo por falta de oportunidades. Então eu comecei a criar as minhas próprias oportunidades. Pessoal, só dá um ok para mim e fala se o som está bom. Vocês estão me ouvindo bem? O som está legal? Fala para mim, Josi. O som está bom? Pra gente dar seguimento na live? Eu quero interagir com vocês, tá? Eu quero que vocês participem da live. Eu quero que vocês conversem comigo, porque eu estou aqui por vocês. Amém? Eu estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória e que isso sirva de inspiração para vocês também seguirem e escrever a sua história. Que bom! Se o som está ótimo, está tudo certo. Obrigado, Josi, pelo retorno, viu? Queridas, queridos, eu não sei quem vai estar participando dessa live, às vezes a gente faz aqui no intuito de passar conhecimento para as mulheres, mas os homens também precisam ouvir, né? Você que é marido, né, que acompanha a sua esposa, que precisa ser parceiro, apoiar a sua esposa da mesma maneira que a gente apoia os maridos, né? Quando eles tomam uma decisão, quando eles querem montar um negócio, quando eles querem talvez até fica naquela indecisão, eu sou provedor da casa, como que eu vou fazer para empreender? Se eu tenho responsabilidades dentro da minha casa, não é verdade? E a gente como mulher, a gente fica assim, insegura, mas ao mesmo tempo, a gente confia tanto na capacidade do esposo, que a gente apoia ele em toda decisão que ele tomar. Né? Principalmente se for para ele empreender, se for para ele seguir um sonho, porque todo mundo tem um sonho, né, gente? A gente cresce e aí a gente vê outras pessoas fazendo maravilhas, fazendo um empreendimento e a gente fica pensando, poxa, eu também gostaria de fazer algo diferente, eu também gostaria de me destacar, eu gostaria de ter um empreendimento que queime meu coração. E assim foi comigo também. Eu também tive um empreendimento. Na verdade, eu estou no meu terceiro empreendimento, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, muito cedo. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos. Porque quando eu tinha essa idade, a minha vontade era ter as minhas coisinhas sem ter necessidade de ficar pedindo. E eu tenho certeza que hoje você, mulher, quer empreender, quer ter o seu próprio dinheirinho, ter aquela liberdade, né, de comprar, de não ter que ficar pedindo, tendo aquela sensação, eu posso, não posso. É uma certa liberdade que você acaba adquirindo quando você tem a sua própria receita, quando você tem ali o seu dinheirinho, não é verdade? E eu, aos 12 anos, eu comecei a trabalhar. Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde e noite. E eu tomei tanto gosto,
pelo trabalho, por essa liberdade, porque parece que a gente é mais valorizado dentro de casa, né? É uma sensação muito estranha, que parece que nós somos valorizados por aquilo que temos, não por aquilo que somos, né? Mas até o que nós temos acaba se tornando algo no que somos também. Porque eu comecei a perceber isso. Que antes eu ficava muito com isso. Eu só tenho valor por aquilo que eu faço, por aquilo que eu tenho, né? E aí eu percebi que não. Que mesmo você empreendendo ou você trabalhando, a pessoa te admira por aquilo que você está realizando. Ela te olha falando, nossa, como que ela é guerreira, como que ela vai atrás, como ela é determinada, né? O posicionamento dela. Então eu comecei a perceber isso e parei de entrar nesse lugar de que as pessoas só me valorizam por aquilo que eu tenho. Então eu ser trabalhadora, eu ser essa guerreira é parte de quem eu sou, independente do que eu estou fazendo, porque eu costumo dizer que eu faço as coisas acontecerem, né? Então, é essa experiência que eu quero passar para vocês hoje. Hoje eu quero falar um pouquinho também em Provérbios, gente. Quando você começa a perceber os ensinamentos que estão em Provérbios, você se identifica e decide coisas que você tem dúvidas no que você deve ou não deve fazer. Toda vez que eu fui empreender, por conta da minha cultura, por conta da minha criação e até mesmo pela insegurança, eu sempre orei e pedi direção a Deus. Sempre. Por quê? Porque quando a gente olha pra gente, é como se a gente distorcesse a imagem que nós temos a nosso respeito. Seja porque alguém falou algo pra você, que você é isso, que você é aquilo outro, que não acredita em você. E aquilo vai entrando como verdade ao ponto de você distorcer a imagem de quem você realmente é. E aí é onde entra a insegurança. Você já percebeu que toda vez que você vai fazer alguma coisa ou tomar uma decisão, você pede a opinião de alguém? Responde aí pra mim, se você é dessa pessoa que pergunta assim, tá, eu quero fazer algo, o que você faria no meu lugar? Você é dessa pessoa que pede opinião a outras pessoas para poder colocar ali na balança a sua decisão, se você vai ou não vai fazer? Comenta aí que eu quero ouvir você falar. Gente, eu tenho que tomar um cafezinho descafeinado. Porque se eu não tomar um cafezinho descafeinado, meu estômago já começa a doer. Se você é essa pessoa que sempre pede opinião para outra pessoa, você, Josi, você sempre pede, né? Eu também, Josi. Só que eu aprendi para a pessoa certa. Porque se você pede opinião para uma pessoa no qual a frequência dela é muito baixa, no qual ela não tem a mesma visão de um empreendedor, se é uma pessoa muito insegura, uma pessoa muito negativa, a tendência dela é te puxar para baixo, entende? Quando você vai pedir opinião para alguém, você tem que pedir opinião para alguém que conhece do assunto, que chegou em algum lugar que você fala, opa, essa pessoa é a pessoa certa para me dar uma opinião. Porque é difícil você pedir opinião, vamos supor, por uma pessoa que nunca empreendeu, que nunca abriu um negócio. Como que você vai pedir opinião para essa pessoa? Bom dia, Segurança Lins, seja bem-vindo, viu? Ou seja bem-vinda. Então, como que você vai pedir opinião para uma pessoa que nunca teve um negócio? Qual que é a tendência dela? É virar e falar para você, olha, cuidado, presta atenção, se eu fosse você, eu ia procurar um emprego, né? Porque faça chuva, faça sol, o seu salário vem todo mês, né? Você tem seguro-desemprego, já pensa lá quando você for mandado embora,
né? Não pensa em você alavancar a carreira, crescer junto com a empresa. Já está pensando nos benefícios que você poderá ter com o registro na carteira. Olha, você vai pegar o fundo de garantia. Gente, isso é comer migalha que cai de cima da mesa. É você se limitar a algo no qual você nasceu para ser. Eu não digo que todo mundo deve empreender. Não é isso. Mas mesmo você estando dentro de uma empresa, você pode tratar essa empresa como se fosse sua. Recentemente eu tive uma secretária aqui, a Cíntia, que provavelmente ou ela já entra na live ou ela vai ver depois. Essa live eu vou deixar salvo por apenas 24 horas, tá, pessoal? Porque todos os dias eu vou fazer uma live, então eu não vou deixar salva por muito tempo. Então, a partir de amanhã, a hora que eu abrir a live novamente, essa daqui nós estaremos excluindo, ok? A Cíntia, ela veio trabalhar aqui comigo, e eu lembro quando eu fui entrevistar ela, eu nem deixei ela falar, porque quando eu bati o olho nela, eu já vi que ela era uma pessoa diferenciada. E eu não me enganei, né? E ela ficou aqui comigo 2 meses, apenas. Por que que ela ficou comigo aqui 2 meses? Porque eu fui incentivando ela, desbloqueando ela, porque é uma pessoa que não serve para ser funcionário. Com o talento que ela tem que empreender o próprio negócio dela. Ela é multifuncional, ela faz várias coisas e o que ela faz muito bem feito. Então, seria muito interessante eu engessar a mentalidade dela e segurar ela para mim, porque a minha empresa estava em boas mãos. Porém, eu sei que o que Deus tem feito na minha vida, e eu sei que Deus também me chamou para destravar a mentalidade de outras pessoas, como Ele tem feito comigo através dos meus mentores. Porque, gente, eu tenho mentores. Eu fui procurar ajuda, eu procuro fazer cursos que venham alavancar o meu conhecimento, destravar a minha mentalidade e derrubar todas as crenças que me limitam de avançar. Então eu procuro ajuda, eu faço terapia, porque se eu não fizesse, usasse dessas ferramentas, com certeza eu não ia conseguir sair do lugar onde eu estava, lugar de dor, lugar de rejeição, de medo, né? Porque, como eu disse, eu estou no meu 3º empreendimento. Os outros 2 que eu tive não deram certo. Hoje eu percebo que não é que não deu certo. Você vai aprender que ou você acerta ou você aprende. E eu aprendi tudo o que eu tinha que aprender, porque era aquela menina jovem que queria empreender a todo custo, que não ouvia ninguém, porque era o meu sonho. Só que mesmo para você colocar em prática o seu sonho, você precisa de conhecimento, você precisa buscar informações, você precisa aprender, você não pode se aventurar em um negócio, porque eu costumo dizer que dinheiro não aceita desaforo. Então, você para empreender, você precisa aprender primeiro sobre finanças, gestão, lucratividade. Tem coisas que você precisa aprender que você vai ter que investir nesses conhecimentos. Em administração, não é... O meu primeiro empreendimento foi com roupas, né? Eu vendia as roupas e ganhava 30% em casa, né? Trabalhando em casa, eu ganhava 30% de comissão sobre a revenda dessas roupas, ok? E aí eu começou a despertar esse interesse em empreender. Por quê? Se eu ganhava 30%, por que não ganhar mais? Por que não comprar as minhas próprias roupas e revender e ter uma lucratividade maior? Né? Então eu tinha, se não me engano, 23 anos quando eu comecei a fazer isso. E eu vendia muito. Pensa o quanto eu vendia. Vendia muito. Eu chegava a ter um faturamento de 30 mil reais por mês.
É isso mesmo, gente. 30 mil reais por mês. Eu cheguei a ter esse faturamento, isso em 2010, 2009. 2009 e 2010. Foi quando eu comecei a ter esse faturamento. Só que você pode ganhar 10, 20, 30, 50 mil. Se você não tiver uma boa administração, uma boa gestão, o seu negócio não vai sobreviver muito tempo. Por quê? Porque quando você começa a ter um faturamento como esse, ou você gasta demais ou você investe de menos. E quando você tem um recurso desse, você precisa investir, reinvestir esse dinheiro, fazer esse dinheiro a trabalhar para você, ok? E eu não tinha esse conhecimento. Eu estava num momento assim deslumbrada, né? Então eu gastava muito, eu comprava muitas coisas, né? Coisas supérfluas que hoje eu olho assim e vejo o quanto foi desnecessário. Mas naquele momento, com aquela idade, com aquela falta de discernimento que eu tinha sobre negócio, para mim eu estava no auge, né? Eu queria vivenciar tudo aquilo, eu achava que aquilo nunca ia acabar, que aquilo nunca ia passar, né? E não cuidei da saúde financeira do meu negócio. Então, hoje, com a visão que eu tenho sobre negócio, é justamente percebendo o quanto é necessário a gente cuidar da nossa saúde financeira. Então, todas as experiências que eu tive no passado foi para que eu chegasse hoje, nesse momento, e tivesse uma outra visão do negócio. Aí você pode me perguntar assim, tá bom, Juliana, mas como você tem certeza que você está no seu propósito? Como que você tem certeza que agora vai dar certo? Como eu disse, ou eu acerto, ou eu aprendo. E outra... Gente, perdão, porque meu celular tocou aqui que jogou longe. Ao vivo é assim mesmo, né? Perdão. Tá tudo certo o som? Fala pra mim, porque tocou o telefone aqui. Vocês estão me ouvindo? Alguém fala pra mim se está me ouvindo? Deixa eu colocar mais pra cá. Ai, obrigado, Josi. Pronto. Eu que não vigiei. É assim mesmo, gente. Ao vivo acontece dessas coisas. Essa é a vida real. A gente quer fazer tudo bonitinho, tudo perfeito, que é outra coisa que eu quero falar sobre o perfeccionismo. Quando a gente é muito perfeitinho, fica buscando um perfeccionismo, a gente nunca consegue fazer nada. Por quê? Porque nada tá bom. Então aí você começa a se travar. Porque você quer tudo tão perfeito, que tudo caminha com uma perfeição, que aí você fala, mas não tá bom. É igual a live, vamos supor hoje, vou usar a live, tá? Acabou de acontecer tudo isso, caiu meu celular porque o telefone tocou. Se eu fosse olhar, eu falava, não, eu preciso de um ring light, eu preciso melhorar a iluminação. Tudo isso eu tenho consciência que eu tenho, tá? Só que hoje, no momento, eu não tenho esse ring light porque o meu quebrou. E aí eu pedi um outro. Mas aí eu ia esperar o ring light chegar para eu compartilhar com vocês sobre empreendedorismo com propósito. Ele não chegou, eu tinha marcado compromisso com vocês. Falei, vou assumir o meu compromisso e vou fazer o que tem que ser feito. Se a imagem não está tão boa, se a iluminação não está tão boa, nós vamos acertando isso no percurso. O que é importante? Começar. Então, eu não sei qual é o empreendimento que você tem hoje no momento. Eu vou falar também sobre a terapia capilar. O que eu mais falo para os meus terapeutas quando eles se formam. Eu falo, vocês precisam das mãos. É das mãos que vocês precisam. Por quê? Eu tive uma formação de alguns alunos e que muitos não exerceram a função de terapeuta.
fizeram um grande investimento, se formaram e não exerceram. E por quê? Porque eles pensaram na quantidade de aparelhos que eles tinham que comprar, nos produtos que eles tinham que comprar, e eles não pensaram no tamanho do conhecimento que eles já têm. Qual que era o negócio? Começar. De passinho em passinho. Começar. Foi assim que eu fiz quando eu me tornei terapeuta. Eu me formei e eu não tinha uma tesoura. Eu não tinha uma tesoura para começar. Então, eu acabei de pegar o meu certificado. Quando foi na outra semana, apareceu 2 pacientes para eu tratar. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu não tenho tricoscópio, eu não tenho um aparelho, eu não tenho um espaço para atender. O que eu vou fazer? Mas eu falei para elas que eu ia atender, porque eu sabia que aí ia começar a minha história como terapeuta. Sabe uma coisa que é muito importante, queridos? Network. Conexão com pessoas. De vez de você ficar sempre tímido, sempre se fechando no seu mundinho, crie conexão com pessoas. Isso eu tenho aprendido dia após dia, porque eu sou uma pessoa extremamente fechada. Era, tá? Porque eu estou derrubando esta crença na minha vida. E aí, o que acontece? Eu usei esse network, eu usei essa conexão ao meu favor. Eu conversei com uma cabeleireira, que é amiga minha, e virei e falei para ela assim, olha, Silvia, eu estou com 2 pacientes para atender, mas eu não tenho aparelho, eu não tenho um espaço de atendimento, eu não tenho como poder estar atendendo elas. Você me cederia o seu espaço por um curto período para que eu pudesse tratar essas pacientes? Eu te passo uma comissão, tá tudo certo para mim, mas eu preciso atender essas pacientes para eu poder começar. Ela imediatamente, com toda a generosidade, ela falou, Ju, fique em paz, pode trazer suas pacientes aqui, você atende aqui e deixa uma comissão pro salão. Falei, perfeito, e foi o que eu fiz. Eu levei as clientes até lá, tratei as clientes e com o dinheiro desse tratamento, eu comecei a comprar os meus aparelhos, eu comecei a montar a minha sala, eu montei a minha primeira sala de terapia capilar na minha casa. Era o quartinho de brinquedo da minha filha. Foi isso que eu fiz. Eu peguei todo o dinheirinho que eu recebia, eu ia investindo. Eu não gastava R$1 com coisa supérflua. R$1 eu não gastava. Eu coloquei ar-condicionado, eu comprei cadeira, eu comprei lavatório. E isso, pessoal, sem fazer dívida. Como que eu fazia? Cada cliente, paciente que aparecia para eu tratar, do jeito que passava o cartão, porque hoje eu só trabalho com dinheiro ou com cartão. É a forma que eu trabalho hoje. Por quê? Porque naqueles empreendimentos, como eu te falei, no empreendimento de loja, quando eu abri a minha loja que eu vendia roupa, eu tomei um calote de R$30.000. Eu vou trazer para vocês na live de amanhã o bolo de cheque que eu ainda tenho de pessoas que eu não recebi e que hoje eu deixei elas irem, estão perdoadas, porque o perdão não tem a ver com elas, tem a ver comigo, de eu não dormir mais com essas pessoas no meu pensamento. Essa foi uma escolha que eu fiz, porque eu estava ficando doente, eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico por 6 anos, então eu quis liberar tudo aquilo que me fazia mal, eu quis liberar, então eu recomecei. Por isso que nós vamos falar muito sobre empreendimento. Hoje eu estou fazendo um apanhado, falando de diversos assuntos, mas amanhã nós vamos começar passo a passo, como começou. Então hoje é um resumão,
para vocês entenderem o que vai vir por aí. Como eu comecei na loja, como eu empreendi na loja, onde foi que eu errei, o que eu faria hoje, né? Também quero a sua opinião, o que você faria no meu lugar, para que você comece a dar os seus próprios passos no seu empreendimento, tá bom? Então, voltando na terapia capilar. E aí, todo paciente que vinha, né? Então, por isso que eu falei, eu aprendi lá atrás. Me arrebentando lá atrás, foi quando eu aprendi que é assim, o cliente veio porque ele precisa de você, você tem algo que ele precisa, você tem um conhecimento de que ele precisa de algo, então o que você tem que fazer? Quem precisa de você? Não é o cliente? Ah, mas eu também preciso do cliente. Você tem uma moeda de troca, ok? Então, ele precisa de mim, eu preciso dele. Na maioria das vezes, o empreendedor, ele fica achando o tempo todo que ele precisa do cliente. E que é ele que precisa. E aí, ele vende a todo custo. De qualquer maneira. Ah, é melhor eu ter para receber do que eu aqui com a mercadoria parada. Queridos, e se você não recebe? E se você vende a perder de vista? Se o cliente ele não volta para te pagar, porque acontece esse tipo de inadimplência. Comigo aconteceu. Porque eu tinha esse pensamento. É melhor eu ter para receber do que eu com mercadoria parada. Porém, a minha mercadoria ela estava paga. Na mão do outro, ela não está paga. Entende? Porque eu poderia vender para outra pessoa que ia aparecer em determinado tempo, ia me honrar como profissional, e eu vendi a todo custo, porque eu queria vender. E para receber depois foi um sufoco. Tanto que eu acabei de relatar. Teve pessoas que eu não consegui receber. Então não venda a qualquer custo. Entenda o valor que você tem. Como profissional, como pessoa, você tem o conhecimento. E a pessoa vai te procurar pelo conhecimento que você tem, por aquilo que você entrega. Então não fique desesperado, eu preciso de cliente. O cliente também precisa de você. É uma via de mão dupla, ok? E aí eu comecei a trabalhar dessa maneira. Era assim, passou o cartão, iniciava o tratamento. Nunca mais eu trabalhei de forma a perder de vista. Olha, eu posso pegar e depois te pago? Não, não pode. Eu preciso do recebimento. Ah, fique em paz. Quando você tiver, você vem buscar. É assim que eu faço hoje. E isso não é a pessoa te julgar, falar, nossa, a Juliana é ruim de negócio. Nossa, como que ela é ruim. Isso daí não tem a ver com ser bom ou com ser ruim. E sim ser justo, é o seu negócio. Quando você vai comprar em uma loja, quando você vai comprar em um mercado, ele tem um sistema de trabalho deles. E o cliente ele tem que se encaixar. Porque se você flexibiliza a sua forma de trabalho, ele deixa de te honrar e vai na outra pessoa, que é aquele sistema, aí ele deixa de te pagar, porque ele tem que pagar a outra pessoa, porque lá só vende à vista. Lá só vende se for no cartão. E aí ele deixa de honrar você. Por quê? Porque você, não, depois eu pago. Ele já conseguiu o que ele queria. Te pagar é a menor das preocupações que ele tem no momento. O que ele tinha de preocupação no momento era conseguir o que ele queria. E você proporcionou isso. Então agora ele não tem preocupação em te pagar. Entende o que eu digo? E aí eu comecei a trabalhar dessa maneira. E foi vindo vários pacientes, principalmente naquele momento muito difícil de pandemia. Né? Eu tive vários pacientes que pegaram Covid, né? E aí deu aquela inflamação sistêmica e, consequentemente, provocou um eflúvio telógeno crônico, que é uma queda capilar muito acentuada. Então, eu tratei em torno de 47 pacientes com esse eflúvio, né? E aí eu comecei
Gente, olha lá, o celular hoje é uma benção. Eu preciso desativar tudo, olha, no percurso. Amanhã eu já vou desativar tudo que tiver para desativar para ninguém nos atrapalhar. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a tratar esses pacientes. E com todo o recurso que eu ia recebendo, que eu estava sendo remunerada pelo meu trabalho, eu comecei a investir em aparelho, investir em tudo aquilo que eu precisava para proporcionar melhores resultados. Então, você, quando vai empreender, o que você precisa perceber? O quanto você vai investir em diferencial, em coisas que realmente vai trazer resultado com qualidade. Porque qualidade, gente, não é diferencial, tá? É obrigação. Obrigação. Agora, você proporcionar mais conforto, você proporcionar uma experiência com o seu cliente, isso sim é um diferencial. Quando ele sentava na minha cadeira, eu usava algumas terapias como cromoterapia, eu utilizava massagem, eu colocava um aparelho para fazer massagem nas costas, para fazer massagem nos pés. Então eu ia tendo este diferencial, porque ele ia tendo uma experiência, massagem crânio-facial. Então, o que acontecia? Ele entrava num estado de relaxamento tão profundo que ele esquecia até o tratamento capilar. Porque ele estava sendo abraçado, ele estava sendo acolhido. Eu tinha paciente que dormia, mas dormia profundamente na minha cadeira. E aí eu deixava o ambiente com óleos essenciais, eu procurava ver quais eram os óleos essenciais que o meu paciente gostava, e aí eu ia fazendo dessa maneira, entende? Isso era proporcionar uma experiência. E aí foi aonde eu fui conquistando, um foi falando pro outro. Quando eu vi, gente, já tinha comprado todos os meus aparelhos. Eu não fiz um parcelamento. O último aparelho que eu comprei foi o laser, que eu paguei R$4.000 à vista. Isso mesmo. Lembra lá atrás, quando eu comecei com a terapia capilar, que eu não tinha nenhuma tesoura, eu não tinha nenhum espaço de atendimento, mas eu tinha o conhecimento. Então eu utilizei o meu conhecimento e o network que eu tinha com outros cabeleireiros e pedi para ele me ceder um espaço para eu poder estar atendendo. E aí eu fui montando a minha sala. Quando eu vi a minha sala lá no quarto da minha filha, né, que era o quartinho de brinquedo da minha filha, ficou a coisa mais linda. Eu fazia vídeos, eu mostrava o meu espaço, eu deixei ele impecável e ao mesmo tempo assim, extremamente acolhedor para o meu cliente paciente. Quando eu vi, eu estava tão entregue àquilo, eu estava tão feliz que eu falava, meu Deus, gratidão. Gratidão por me proporcionar isso. Gratidão por eu estar experienciando isso. Porque Deus foi me ensinando ali, ó, passo a passo, o que eu deveria fazer. Lembra que eu perguntei assim, que nem a Josi falou aí pra mim, quem pede opinião para outra pessoa antes de tomar a própria decisão? Sempre que nós vamos tomar uma decisão, a tendência é que a gente pede a opinião de terceiros, né? Pra gente se sentir como se a nossa decisão fosse validada. Só que muitas das vezes a gente pede a opinião para a pessoa errada. E eu fui pedir a opinião para a pessoa certa. Eu dobrei o meu joelho. Eu perguntava a Deus, só eu e Deus, nem o meu marido eu perguntava. Por quê? Porque ele estava num pensamento e eu estava em outro. Ele não era a melhor pessoa para me aconselhar no momento. Porque eu entendo que talvez ele também queria me proteger de ter uma experiência empreendendo novamente, né? Uma vez que ele viu o estado que eu fiquei quando eu fechei o meu negócio, né? Então a tendência é a pessoa te proteger
né? Que na verdade ela não está te protegendo, ela está te bloqueando, ela está te travando, ela está impedindo você de ter novas experiências. E a gente veio para esse planeta para arriscar, para desfrutar, para viver. E tem coisas que você não vive porque você tem medo e o medo impede você de viver. O medo impede você de avançar, né? Às vezes a gente tá ali cantando, eu quero viver algo novo, só que não solta o velho, né? Continua ali travado e não vive o novo. Porque o novo tá batendo na tua porta e você tá falando não pra ele. Porque o medo de errar, o medo de se frustrar, o medo de sentir dor, te impede de viver o que talvez você não sentiria dor, você não se frustraria, você ia para outro nível. E é isso que eu tô falando para você, de você desbloquear a sua mentalidade e arriscar viver o seu sonho. Qual é o seu sonho? O que queima no teu coração? O que tá batendo e falando assim, eu quero fazer, mas o medo tá me impedindo? Porque era isso que eu falava para Deus. Eu falava, Pai, o medo tá me impedindo. Eu tenho medo. E aí uma frase que eu escutei é, tá com medo, vai com medo mesmo. Porque o medo é uma vibração negativa que só te puxa para baixo. Ele deixa você extremamente paralisado. E aí eu fui com medo mesmo. E foi a maior doideira que eu fiz. E foi muito bom, que bom que eu tomei essa decisão. Que bom que eu fiz. Porque hoje, logo eu vou mostrar para vocês o espaço que eu tô. Depois de 1 ano que eu lancei a minha cabeça e falei, eu vou. Gente, hoje eu tô num espaço que eu também vim com medo. Porque quando eu olhei esse espaço, eu pensei comigo assim, é muito para mim. Porque a tendência que a gente tem é de se diminuir sempre e achar que tudo é mais do que merecemos. E quando eu vim para esse espaço, eu lembro que eu fiquei vindo 1 semana quase para sentir a energia do lugar e começar a olhar que eu sou maior do que ele. E foi todo um trabalho mental, porque não é fácil. Não é fácil você ter uma cultura, um pensamento, e aí você se depara com algo, porque a gente quer falar, a gente quer, né, algo melhor. Só que o melhor, quando aparece, você também fecha a porta para ele. Por quê? Porque você se diminui. Você fala, não, agora não, isso daí não é para mim. É muito para mim agora. Eu vou ficar nessa daqui, nessa portinha aqui. Por enquanto é o que eu mereço, é o que dá para mim. Porque a gente tem a tendência a se diminuir. Por quê? Porque é a distorção da imagem que eu tenho a meu respeito. Ao mesmo tempo que eu me acho extremamente foda, desculpa o termo, mas é isso. Ao mesmo tempo que eu me acho incrível, eu me acho a pior pessoa do mundo. Porque eu escuto uma voz que eu gostaria de saber, de escutar de fato, e eu escuto outra voz que distorce o que eu acredito a meu respeito. Então, por mais que todo mundo fale para você, você é incrível, nossa, você é guerreira, eu te admiro, você fala assim, do que essa pessoa tá falando? Por quê? Porque é a imagem que você tem a seu respeito. O que você precisa mudar hoje não é a opinião dos outros, é a sua opinião acerca de você, a seu respeito. Porque a opinião dos outros não define quem você é, mas a sua opinião pode definir quem você é, porque você vive aquilo que você acredita. É exatamente isso. Você vive, anota aí, você vive o que você acredita. Então, o que eu acredito ao meu respeito? Porque o outro, ele não vive a sua vida, ele não vive a sua história. E ele pode falar milhões de coisas a seu respeito. Mas isso não muda o fato de quem você é. Porque ao mesmo tempo que alguém ama você, outra pessoa fala mal de você. São opiniões diferentes.
Então, um tem uma opinião negativa a seu respeito e outro tem uma opinião positiva a seu respeito. Só que isso, queridos, não define quem você é. Porque a opinião todo mundo tem acerca de tudo. Cada um carrega a sua verdade. Mas o que é verdade de fato a seu respeito? Se não for aquilo que você acredita. O que o outro acredita é o que menos interessa. Você passou, foi tratada para poder tratar o próximo. Amém. É o que eu estou crendo hoje. Por isso que hoje eu abri essa live. Porque eu estou, sim, podendo contribuir com alguém. Eu estava queimando tanto dentro de mim que eu falei, alguém precisa ouvir. Porque eu lido com várias pessoas hoje talentosíssimas. Que eu olho, eu falo quanto talento essa pessoa tem, mas ela está travada. Ela está bloqueada. E ela não percebe o tamanho do talento que ela tem. Por quê? Porque o medo impede ela de avançar. A distorção da imagem que ela tem ao respeito dela impede ela de avançar. Como eu disse da minha secretária, lembra? Que eu fui desbloqueando a mentalidade dela, falando o quanto ela... Gente, quem perdeu foi eu. Eu perdi, assim, entre aspas, que ela fala que eu não perdi, que ontem ela foi em casa me dar um beijo. Mas ela é uma pessoa tão incrível que eu virei e falei, vai voar. Seu lugar não é aqui. Registrei ela, né? Pagava todos os encargos bonitinho, mas ela tinha que voar. É uma pessoa com extremamente capacidade de ter o próprio negócio e com uma mentalidade incrível. A mente dela. E aí ela ficou comigo 2 meses, eu fiquei mal, eu chorei. Eu sabia que ela não ia ficar, tá? Mas eu fiquei mal. Tive uma dependência emocional, porque não pela funcionária, mas pela pessoa, né? Porque ela é uma pessoa extremamente generosa, uma pessoa muito boa, eu me senti muito amada por ela, né? Então a minha dependência veio por conta disso, porque a gente quer pessoas boas do nosso lado. Hoje eu estou sozinha, né? Sem secretária. Logo, logo vou entrevistar mais algumas pessoas e vou aí desbloquear novas, porque eu já vi que essa é a minha missão e eu não tô nem aí se elas vão vir, depois elas vão embora, tá tudo certo. O importante é que elas vivam o propósito dela. Muito linda a sua atitude, Ju, parabéns por compartilhar com todos nós. Obrigado, Josi, obrigado, e eu espero de verdade que vocês também façam isso. Às vezes vocês acham que vocês não têm nada a dizer. Gente, eu tenho 38 anos. Eu tenho 38 anos de história para ser compartilhado. Algum coração eu vou impactar e levantar ele. Tirar ele daquele lugar. Da mesma maneira que eu saí daquele lugar de depressão. Gente, eu fiquei 6 anos dentro de um quarto. Eu não conseguia fazer uma atividade simples de ir no mercado. Porque eu entrei numa depressão profunda. Eu tive a síndrome do pânico, então quem conhece um pouquinho sobre a síndrome do pânico sabe o quanto é horrível, né? As crises de ansiedade que tava, é algo surreal que uma hora eu conto para vocês. Eu tenho até um vídeo sobre como sair da síndrome do pânico, que foi um lugar que eu levei 6 anos, gente. 6 anos para retomar minha vida, para retomar as rédeas do governo da minha vida e prosseguir. Então hoje eu me lanço de cabeça, eu mergulho mesmo, tô aqui aprendendo, anotando tudinho. Ai, que bom, gente, que bom, que bom. Então eu fico muito feliz de contribuir com vocês essas experiências, que hoje eu vou falar do que está dando certo para mim, de algo que eu aprendi lá atrás e venho carregando, lembra? E isso é para incentivar, ligar a chavinha de vocês, para vocês também fazerem o mesmo, abrir a boca de vocês e externar o que está dentro de vocês, certo? Se eu tenho 38 anos de história para compartilhar, quantos anos de história você também não tem para contribuir com o outro? Nós pegamos a Bíblia, ó, certo? Aqui quantas histórias tem? Quantas histórias são relatadas de pessoas que passaram por essa terra e que hoje é uma inspiração para mim, para você? Eu quero te falar algo, anota aí. Anota aí que você não vai esquecer mais, tá?
Você é uma Bíblia aberta no qual as pessoas te leem. Anota aí. Você é uma Bíblia aberta no qual as pessoas te lêem. Te lê através do seu comportamento, te lê através das suas atitudes, através daquilo que você externa, aquilo que você fala. Então você é uma Bíblia aberta. Assim como a Bíblia nos inspira e conta histórias de pessoas guerreiras, como o livro de Hebreus, que fala sobre os heróis da fé, você também é uma heroína, um herói da fé. Você chegou até aqui. Quanta história você não tem para compartilhar? Quanta coisa você não tem para poder contribuir com outra pessoa? Eu costumo dizer que nós estamos vivendo numa geração no qual os maus estão governando porque os bons estão com a boca fechada. É igual todo mundo fala de política. Eu não me envolvo em política. Eu tenho nojo de política. Sabe por que você tem nojo de política? Porque você não está lá. Porque se você estivesse lá, você não teria nojo. Sabe por quê? Porque a política não seria da maneira que é hoje. Porque lá a gente só tá colocando gente ruim porque os ruins dá conta de entrar. Os ruins tá dando conta de entrar dentro da política. Governando a mim, governando a você. Por isso que nós temos que nos posicionar. Porque se a gente se posiciona, o governo não está a porcaria que está. Então, guarda isso no teu coração. Enquanto os bons se calam, os maus estão governando. Então, chega de dar o governo para quem não tem que governar. Quantas pessoas ruins que não tem conteúdo, gente, estão abrindo a boca em meia lives, né? Influenciando pessoas. Eu sou influenciador. Tá influenciando o quê? Enquanto você está com a boca fechada, outras pessoas estão influenciando o seu negócio e os seus filhos, a sua família. Porque a sua família, os seus filhos estão ouvindo o que não deveriam ouvir. Aquilo que limita eles. Aquilo que emburrece intelectualmente. Então é hora da gente se juntar e externar aquilo que é necessário ser dito. Buscar conhecimento, buscar conexões, fazer network com pessoas que realmente te alavancam, que te leva para cima. Com quem que você tem se conectado? Para quem que você tem distribuído a sua energia? Com quem você tem contado os seus sonhos, os seus projetos? Para quem você tem contado? Para aquela pessoa que te impulsiona ou para aquela pessoa que te joga para baixo? Que é aquela pessoa que você só... Aí você fala assim, eu só tenho ela para conversar. É melhor ficar com a boca fechada, então. Você não precisa contar os seus projetos a ninguém. Porque por enquanto são projetos. Por enquanto ainda está no papel. Conta para a pessoa certa. Apresenta a Deus. Ele é o seu Criador. E aqui eu não estou para falar de religião, ok? Eu não sou religiosa. Eu estou aqui falando uma verdade. Você gostando ou não gostando, existe um ser superior a você. Você gostando ou não gostando. Esse ser superior existe. Sim ou não? Então, essa consciência você precisa ter. Então, se existe um ser que me criou, que é superior a mim, com quem que eu devo buscar conselhos? Com quem que eu devo me relacionar? Com quem eu devo criar uma intimidade? E essa intimidade, queridos, você pode adquirir dentro do seu quarto. Porque lugar de intimidade é você e a pessoa. Não é no coletivo, não. Não estou falando para você ir a uma igreja. Estou falando para você se relacionar com Deus no seu quarto. Porque durante 6 anos, eu não conseguia ir numa igreja porque eu tinha crise de pânico. Durante 6 anos, eu tinha crise de ansiedade. Eu chegava na igreja e eu tinha que ir embora. E se eu falasse ali, era capaz de falar que eu estava endemoniada. E eu não estava.
Porque se fosse assim, o demônio já tinha saído faz tempo. Tanta mão na minha cabeça que foi, né? Tinha ido embora. E não foi, eu não precisava de uma mão na cabeça, eu precisava de uma mão no coração. Era no coração que eu precisava dessa mão. E ali dentro do meu quarto, Deus se revelou a mim. Ele se revelou um pai generoso, um pai zeloso, que me ama com todas as imperfeições que eu tenho. Porque se uma verdade eu posso dizer para você é que Deus, ele procura quem o adore em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, ou seja, você é um espírito que mora num corpo e possui uma alma. A verdade é porque ele sonda seu coração. Na sua carne, queridos, você nunca vai conseguir adorar a Deus. Sabe por quê? Porque a gente erra o tempo todo. A gente obedece o desejo dessa carne, né? A gente erra, se arrepende, erra, se arrepende e tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque em espírito e em verdade, Deus sondou teu coração, ele viu sua intenção. Quantas vezes você faz coisas que você não gostaria de fazer? Que em sã consciência você se arrepende na hora, ou às vezes você até faz contrariada. Naquele momento Deus já sondou a sua intenção, você fez, mas você não queria ter feito. Glória a Deus que nós temos Jesus Cristo como nosso advogado. Precisava ouvir isso. Que bom, Sil. Espero que Deus esteja impactando teu coração. De verdade. Porque eu estou aqui nesse intuito. Todas as manhãs eu quero estar aqui tomando um café com vocês. E te encorajando de alguma maneira para você avançar para o próximo nível. E para um próximo, assim como estão fazendo comigo. Assim como o meu mentor faz comigo. Que toda vez que eu escuto ele, eu lembro dele como ele chegando de bicicleta. E hoje ele é um bilionário. E ele chegando de bicicleta, mas ele acreditou. Ele acreditou no que Deus disse. Ele foi para cima. E não importa o que falam a respeito deles. Uns gostam e outros odeiam, mas isso é o que menos importa. Sabe por quê? Porque a opinião do outro não define quem você é. Quem te conhece de verdade é você. Você e o seu pai que te criou. Ponto. Se você ficar se distraindo ouvindo vozes, você nunca vai para o próximo nível. Você não vai experienciar coisas novas. Você fala que quer experienciar, mas você não solta o que é velho. Solta tudo agora. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eu quero viver o meu propósito nessa terra. Se o meu propósito é trabalhar com beleza, eu vou trabalhar com beleza. Porque não é só com beleza, né? É autoestima. Quantas pessoas, gente, chega extremamente destruída para você atender no seu salão? Quantas pessoas chegam no seu espaço de atendimento angustiada? Quantas pessoas, porque a gente fala que a gente é psicólogo, todo lugar que vem, quando eu vendia roupa, eu não vendia roupa. A pessoa vinha desabafar comigo. Às vezes eu ia vender uma peça de roupa, eu ficava 2 horas com a pessoa. Ela desabafando, ela falando, e ela queria comprar uma roupa mais bonita para se sentir bonita. Como se a roupa definisse quem ela é. Mas a gente precisa fazer o cabelo, né? Fazer uma maquiagem para se sentir bonita. Só que sentimento é algo temporário. Quando eu tenho certeza que eu sou linda, eu não preciso ficar mudando o tempo todo para eu sentir algo, para eu pensar algo ao meu respeito. Eu sou linda e ponto. Independente da roupa que eu estou vestindo, isso não é legalidade para você se vestir de qualquer jeito, ok? Né? Porque quem é linda se sente linda e se veste linda. E sempre está muito bem arrumado. Por quê? Já sabe que é linda. Então uma roupa feia ou um cabelo desarrumado não condiz com a pessoa que você pensa que é e acredita ser, não é verdade? Agora, o tempo todo a pessoa precisando mudar para poder se sentir bem, que é algo que
é aquela oscilação. Sentimento não define nada. Sentimento é um estado temporário. E é isso que a gente precisa perceber. Seu alvo do dia de hoje foi atingido. Parabéns, canal de bens. Amém, amém. Fico muito feliz, viu? De verdade. É atingir o alvo. E que isso sirva de inspiração para vocês fazerem. Amém? Então, queridos, eu vou encerrar a live por aqui. Mas antes, eu quero falar uma palavra que está em Provérbios. Que eu deixei separado aqui, ó. A mulher, ó, Provérbios 11:16, tá? Provérbios, e a gente vai ler muito livro de Provérbios, porque Salomão era o homem mais rico da face dessa terra. E a riqueza, ele não tá só em bens. E tá muito bem se você quiser ter bens. Eu quero ter uma casa maravilhosa, eu quero ter um carro espetacular, tá tudo certo você querer isso. Mas isso não pode ser sua missão de vida. A palavra de Deus nos fala que as bênçãos nos alcançarão. E o tempo todo a gente fica revertendo a ordem universal. A gente corre atrás das bênçãos, tá? Então eu preciso entender o que Deus está falando. Se ele fala que as bênçãos me perseguirão, logo eu sou o canal dessa bênção. Então elas vão me perseguir. Elas vão me alcançar. Ah, Juliana, mas aí eu tenho que cruzar os braços? Obviamente que não, né? Só que você não precisa andar ansioso, você não precisa andar preocupado. Nossa, esse mês de agosto tá tão devagar. Nossa, esse mês de agosto tá tão fraco. Cuidado com aquilo que você externa, com aquilo que sai da sua boca. Muito cuidado. Porque você materializa tudo aquilo que você fala. Você entra numa frequência energética negativa. O mês já... Ai, tá devagar, mas vai melhorar. Eu tenho certeza que essa semana eu serei surpreendido. Gente, quantas das vezes eu ficava assim, uma semana inteira, sem vender um produto. Um produto. Chegava na sexta-feira, eu vendi o que eu não vendi a semana inteira. Mas porque eu aprendi a guardar meu coração. Eu aprendi a confiar. Se eu estou dentro de um propósito, não tenho por que eu me preocupar. Não tenho por que eu ficar ansioso, ansiosa. Não faz sentido. Se eu estou cumprindo um propósito, alguém vai vir porque precisa do meu produto, que precisa do meu tratamento. E a minha oração hoje é, Pai, quem são as pessoas que precisam de mim? Quem são os profissionais que querem se conectar comigo? Quem são os profissionais que querem comprar o meu produto, que precisam dele e nem sabem que precisam? A minha oração hoje é dessa maneira. A minha oração não é mais Deus envia clientes para mim. Deus abre as portas do céu para mim. Isso daí é oração de menino. Quando você começa a se relacionar com Deus, você começa a perceber o pensamento dele, fazer as perguntas corretas, a oração correta. Porque alguém precisa de você. Só que às vezes ela nem sabe que você existe. Então, Pai, quem são essas pessoas? Se conectam comigo, que elas descubram que eu existo, que elas descubram o meu trabalho. Porque alguém está te procurando e não sabe que você existe. Gente, quantas das vezes eu mando lá, me indiquem tal pessoa, porque eu estou precisando de um serviço e eu não conheço essa pessoa. Então, é essas perguntas, esse tipo de oração que você precisa fazer a Deus. Pai, me revela o meu trabalho às pessoas, que assim, aquelas que precisarem de mim, eu estou à disposição. Que elas se conectem a mim. Amém? Provérbios 11:16. A mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza. A mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza. Amém? E assim também fala aqui, ó, no 16. A mulher graciosa guarda a honra, como os violentos guardam a riqueza.
Então a sua graciosidade é algo, a sua honra é algo que não pode ser negociável. Cuide da sua honra. Pessoal,